último hino que nós cantamos, Rompendo em Fé, é exatamente o tema dessa noite, sobre a fé, não é? E eu tenho pensado muito sobre esse assunto, porque veja bem, existem muitos argumentos aí fora sobre a fé, não é? As pessoas falam muito sobre fé, algumas entendem e outras não. Eu conheço pessoas que declaram a sua fé através das circunstâncias, através de experiências, o que é válido também, e tem pessoas que declaram a sua fé pelo fato de que a palavra de Deus é o motivo e a razão da existência. Eu respeito todas as hipóteses, mas eu fico mais com o que a palavra realmente nos ensina. O que eu quero falar nessa noite é que a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir de quê? Não é? Eu creio muito bem que, para nós que já estamos um pouco mais amadurecidos, que a fé provavelmente é uma expressão, mas ao mesmo tempo é uma condição do modo de crer. Porque se nós não cremos conforme a fé que nos é dada pela palavra, então nós não temos a fé genuína. Porque existia no meu tempo, há muitos anos atrás, até uma música de um cantor brasileiro que dizia assim: andar com fé eu vou, porque com a fé não costuma falhar. Eu não vou citar o nome aqui, porque eu tenho todo respeito ao compositor, mas não é dessa fé que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a fé verdadeira, a palavra de Deus nos garante, em Romanos capítulo 10, verso 17, diante de uma declaração que o próprio apóstolo Paulo fez. Foi ele que enxergou a dimensão da fé. Então, em Romanos capítulo 10, no verso 17, está aí a parte do tema dessa noite, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Vamos dizer todos juntos? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quem tiver outra tradução pode ler também. Todos têm a mesma tradução, não é? Então veja bem, quais os efeitos da fé para a nossa vida, no dia a dia? Como que eu posso entender isso? Eu quero deixar aqui 3 exemplos bíblicos de que a fé de fato vem pelo ouvir. Eu sei que muitas vezes nós queremos adquirir a fé, como eu disse antes, através de conhecimentos externos ou através de atos que se promovem por aí, não é? Às vezes algumas pessoas falam assim: eu vou ter fé depois que eu ver certos sinais na minha vida. Isso na verdade não é ter fé. O que a pessoa está querendo é uma prova da existência de Deus através de sinais. Não estou dizendo que Deus não manifeste dessa forma. Sim, Ele pode se manifestar da forma que Ele desejar. Porém, nós temos que entender que a fé genuína, ela só vem através do ouvir da palavra de Deus. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, foi gerado fé pela dimensão da palavra de Deus, pelo tanto que nós ouvimos. A partir deste momento passamos a crer, e a partir do momento que passamos a crer, a nossa fé começou a crescer. Veja bem, os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos e meio, mas chegou um momento em que a fé deles foi desafiada. Eles precisavam saber que tipo de fé que tinham. Tanto que muitas vezes Jesus fazia sinais e prodígios e mandava que os discípulos também fizessem. E em alguns casos os discípulos até duvidaram, como foram orar por uma pessoa e expulsar o demônio dela e não conseguiram. E Jesus demonstrou uma maneira de que a fé precisa ser trabalhada, porque aquela casta só saía com muita oração e jejum. E oração e jejum é um componente da nossa fé. Nós não podemos esquecer disso. Então Jesus, andando ali com seus discípulos, teve um momento que houve um divisor de águas. Os discípulos precisavam crer em Jesus mais e mais.
foi o momento em que os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. E eles tiveram uma fé aumentada de acordo com o que estavam crendo, porque Jesus passou todo o seu ministério pregando a palavra, ensinando o caminho do reino, para que todos tivessem acesso. Então veja bem como é importante. E eu tenho 3 exemplos, no mínimo 3 exemplos, de pessoas que passaram por este momento de decisão. Por exemplo, o primeiro exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo dos samaritanos. E nós conhecemos bem os samaritanos. Havia uma ocasião que, quando Filipe prega as boas novas a homens e mulheres que creram em Cristo e foram batizados, eles precisavam, ali em Jerusalém, se mover. Então houve a perseguição. E Filipe foi parar exatamente no meio de Samaria, quando a perseguição chegou a Jerusalém. E nós sabemos que na história bíblica, os judeus não se dão bem com os samaritanos, não é verdade? Filipe foi para Samaria, e quando ele chegou lá, ele pregou o evangelho na cidade, e as pessoas ouviram e creram. Então eu pergunto, não importa quão hostil seja o ambiente, não importa o local onde você estiver, não importa se aquele local onde você estiver é declarado um local do campo do inimigo, porque ali em Samaria os judeus não se davam bem com os samaritanos e vice-versa, mas Filipe, pela fé, chegou naquele lugar e pregou, e ao pregar muitos ouviram e creram. Ouviram e creram. Então abra a tua Bíblia em Atos capítulo 8, do verso 5 a 8 e o verso 12, nós temos a comprovação de que Filipe realmente esteve num campo do inimigo, ou seja, até então, enquanto os samaritanos não se davam bem com os judeus, entra um judeu em Samaria, prega o evangelho, e a fé é despertada naquele lugar por causa da palavra. E muitos ali se convertem. Atos capítulo 8, do verso 5 a 8 e depois o verso 12. Atos capítulo 8, verso 5, diz assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe fazia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E havia grande alegria naquela cidade. No verso 12 diz assim: Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Por isso que o grande desafio da fé é transformação e mudança. Filipe chega num local, como eu disse antes, condenado pelos judeus, porque não havia relacionamento entre judeus e samaritanos. Porém, houve aqui uma incisão do Espírito Santo na vida de Filipe, para que ele pudesse pregar a palavra, e muitos ali crescem e fossem salvos e foram batizados. Veja bem, naquela época, a perseguição aumentou a fé dos discípulos. E às vezes eu pergunto, a perseguição que às vezes nos acontece, ela tem aumentado a nossa fé ou ela tem nos desanimado? Às vezes eu me encontro no meio de certos desânimos, pensando da seguinte forma: poxa, mas houve uma promessa de Deus, e essa promessa às vezes demora, essa promessa às vezes não é tão visível quanto a gente gostaria que fosse. Mas preste atenção, há um tempo para todas as coisas determinadas por Deus. O que Deus quer é que no período em que nós estamos esperando que a sua promessa se cumpra na nossa vida, nós possamos aumentar a nossa fé. E a Bíblia diz que nós devemos pregar a tempo e a fora de tempo. Devemos pregar para 1, para 10, para milhões, não importa. Devemos pregar em todos os locais aonde formos. Devemos falar do amor de Jesus e do Evangelho aonde estivermos. E não importa o tempo nem a estação. Agora, é claro, pela fé,
nós teremos conhecimento das Escrituras e falaremos com sabedoria, para que as pessoas possam nos ouvir com a sabedoria do Espírito Santo. Ou seja, não estou falando de métodos de pregação, mas sim estou dizendo que o Espírito Santo em nós, através da fé que vem pelo ouvir, nos fará dizer as palavras certas, na hora certa, com a pessoa certa. Porque eu acredito que para Filipe falar deste evangelho no meio de uma comunidade que detestava os judeus, tinha que ser algo sobrenatural. Tinha que ser algo gerado pela fé. Filipe teve fé. E ele creu na palavra do Senhor e obedeceu o seu mandamento e foi para Samaria. Como muitos outros apóstolos, ficaram dispersos. Agora prestem atenção. Existe um outro ponto interessante. O etíope eunuco, lembram deste? Que vinha lendo as Escrituras? O mesmo Filipe aparece no cenário de novo. Esse é o segundo exemplo que nós temos na Bíblia. Olha bem, a fé vem pelo ouvir. E o etíope eunuco, nessa história, começou com uma direção do Espírito Santo, porque quem é que poderia ler as Escrituras se não fosse inspirado pelo Senhor? Veja bem, quem era esse eunuco? Esse eunuco etíope estava sendo enviado pela rainha Candace para um determinado local, e de repente Filipe, vendo isso, ele estava lendo um exemplar do profeta Isaías, e ele não estava entendendo. Aí vem a palavra de revelação. Então Filipe foi até o encontro para esclarecer tudo o que estava lendo e mostrar que aquilo tudo apontava para Jesus Cristo, o Messias, que havia sido crucificado e morto e ressuscitou ao terceiro dia em Jerusalém. Veja bem, havia um peregrino passando ali naquele momento, um etíope que estava sendo enviado pela rainha Candace para um determinado local, e Filipe, que estava em Samaria, observou aquilo e chegou perto dele e fez uma pergunta para ele. Nós conhecemos a história. Tu entende o que você está lendo? Ele diz: como eu posso entender se não há ninguém que me explique? É neste momento que entra Filipe, não com seu conhecimento teológico, não com seus títulos de formação. Eu fui formado na escola de Jesus Cristo durante 3 anos e meio, eu andei com o mestre dos mestres. Não entrou nada disso, entrou simplesmente uma simplicidade do coração de Filipe e a disponibilidade de querer falar do amor de Jesus para esse eunuco. E ali então o Espírito Santo traz toda a revelação da palavra que Filipe já conhecia, e ele ministra então para este homem, para esse eunuco, e esse eunuco então tem uma revelação profunda. Olha o que diz em Atos 8, continua em Atos 8, no verso 35 até o 39. Olha que coisa interessante. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de água, ou seja, ao pé de alguma água, algum tanque, e disse ao eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Queridos, aí é que está a grande revelação de quem anda pela fé. Quem anda pela fé conhece as Escrituras de uma forma que não é apenas letra, mas ama o que faz. Em poucas horas ou poucos minutos, Filipe, com toda a sua palavra de sabedoria, através da fé que ele gerou no coração do eunuco, o Espírito Santo completa a obra. Em poucos minutos, o homem vê um poço e diz: tem aqui água, o que me impede de ser batizado?
E então Filipe, com toda a unção do Espírito Santo, cheio de fé, movido pela esperança, pelo reino que anunciava, ele diz: é lícito, se tu creres que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E o eunuco disse: eu creio. E naquele momento, houve ali algo que o céu se abriu. E Filipe desce junto com o eunuco e o batiza. Este é um exemplo de fé que vem pelo ouvir. Um homem que estava num destino, e Filipe entra no caminho deste homem e muda a sua vida. E o terceiro e último que eu quero dizer para nós aqui nesta noite, não poderia ser outro a não ser Cornélio e sua família. Outro exemplo muito importante biblicamente, esse em terceiro lugar, nós temos o exemplo de Cornélio e sua família. Nessa passagem, Pedro ainda estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e enquanto ele anunciava, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas e elas foram cheias, elas foram plenas do Espírito Santo. Mais um exemplo de que a fé vem pelo ouvir. Olha bem, Cornélio era um homem bondoso, um homem rico em obras. A Bíblia diz, nós vamos ler aqui em Atos 10, fica preparado aí, no capítulo 10, do verso 30 a 33 e depois 44 a 45, Atos 10, 33, 30 a 33 e depois 44 a 45. Mas antes disso, deixa eu dizer algo. Para que a fé de Pedro fosse estabelecida, Pedro tinha que romper limites. Antes, se você vê o contexto, Pedro tinha que ter uma visão, porque Pedro ainda tinha entendimento de que judeus e gentios não poderiam se misturar. Queridos, quem é movido pela fé, não importa se é de uma nação, de outra, se é de uma cor ou de outra, quem é movido pela fé é movido pelo mesmo Deus, é o mesmo Deus que fez a todos de formas diferentes, mas para um propósito igual. E Pedro ainda tinha seus entendimentos bloqueados. Ele teve que ter uma visão onde vem um lençol cheio de animais e foi dito para ele: Pedro, pega o punhal, mata e come. Ele disse: de maneira nenhuma vou comer coisa impura. Não julgues impuro aquilo que Deus já purificou. A vida de Cornélio já estava como oração que se subia aos céus. Nós vamos ver isso neste texto. E olha bem isso aqui no verso 30. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava em quê? Em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele, vindo, te falará. Aí o verso 33, e logo mandei chamar-te, e bem fizestes em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Veja bem, quando uma pessoa não consegue sair de um local, porque Pedro ainda estava sendo trabalhado no seu caráter para poder chegar até os gentios, porque nós sabemos que o grande apóstolo dos gentios foi Paulo, mas Pedro ainda tinha sua restrição por causa da sua nacionalidade. Ele achava que era um orgulho ser judeu. E de fato Deus não põe nem judeu, nem grego, nem ninguém. Todos são colocados debaixo do mesmo nível diante de Deus. Não há rico, não há pobre, não há melhor, não há pior. Mas veja bem, Cornélio era um homem bondoso, fiel, orava, jejuava, e de repente o Senhor se manifesta a ele, um homem de vestes brancas, e não disse nada, ainda disse: olha, manda a Jope, chama um homem chamado Simão, que é conhecido por Pedro, ele vai vir na tua casa
e vai te falar tudo o que você precisa ouvir para completar a sua fé. Olha que exemplo de fé que nós temos de Cornélio e sua família. E de repente, Pedro chega. Aí no verso 44, depois que Pedro fez todo aquele discurso, e dizendo Pedro ainda essas palavras, ele ainda estava ministrando, porque eu acredito que nessa hora Pedro estava tão feliz que ele diz assim: de fato, Deus não faz restrição a ninguém. Nós é que não sabemos fazer da nossa fé o conhecimento pleno da existência de Deus. E olha o que acontece aqui. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E no verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Queridos, se a gente continuar a leitura do texto, vocês vão ver perfeitamente de que toda a família de Cornélio recebeu a salvação por causa da fé e porque ouviram o que Pedro tinha a dizer. Mais uma vez está a prova de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso que não há outra maneira de nós entendermos melhor de que a fé possa ser gerada. Somente pela palavra de Deus que a fé vem genuinamente. Agora, o processo de crescimento da nossa fé, sim, virá através de sinais, virá através de curas, também de milagres, mas primeiramente, se não ouvirmos a palavra do Senhor e não guardarmos ela no nosso coração, a nossa fé, de fato, não será uma fé genuína. Por isso que eu digo, a Bíblia nos ensina a buscar o Senhor enquanto se pode achar. A palavra mesmo, o próprio Senhor Jesus mesmo diz, o povo peca e perece por falta de conhecimento. E assim mesmo ainda está dito, buscar-me-eis e achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, mas me busquem nas Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então a fé, ela é gerada através do conhecimento de Deus, através da palavra. É pelo ouvir. Quanto mais ouvimos, mais gerenciamos a nossa fé. Nessa noite, por exemplo, vimos 3 exemplos importantes. Para mim, eu posso dizer que a minha fé recebeu uma coroinha a mais. Porque eu quero ser como esses homens, que tanto ouvindo a palavra de Deus, e alguns até presenciaram o próprio Jesus, fizeram um papel lindo. Aonde iam, faziam milagres, sinais e prodígios, mas pregavam a palavra de Deus e o povo se convertia por causa do ouvir das Escrituras. E aí eu digo, querem começar um bom evangelismo, querem começar exercendo fé, a sua própria fé, pregue a palavra insta, a tempo e fora de tempo. Pregue a todo momento. Pregue da sabedoria de Deus. Há várias maneiras de nós pregarmos a palavra de Deus. Existem ambientes que eles não ouvirão diretamente a nossa simplicidade. Peça sabedoria a Deus. E Ele dará a palavra certa no momento certo, a palavra-chave para você conquistar os corações. Às vezes você vai ter que entrar em assuntos que aquela pessoa gosta de ouvir, até você chegar a Jesus com aquele assunto. Então todos nós temos essa ferramenta na mão. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Poderíamos falar tantas definições sobre fé, mas nesta noite eu concluo dizendo, se você ou eu desejamos que outras pessoas se convertam e sejam alcançadas por Cristo, não vamos apenas orar por essas vidas, mas vamos anunciar a palavra de Deus de maneira objetiva, porque ao ouvir a mensagem, poderão se arrepender e converter dos seus maus caminhos, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Nós podemos ser este instrumento. Aqui agora somos poucos, mas o Senhor já nos tem prometido muitos, porque é para Ele, não é para nós. Por isso Deus tem tratado o nosso caráter, tem preparado a igreja com fé, com mansidão, com temperança.
Às vezes, nós nos deparamos com a velha natureza, que tenta dizer assim, tá vendo? Não vai dar certo. Tá vendo? São só esses gatos pingados. Esses gatos pingados que o diabo anda falando no ouvido da gente o tempo inteiro, é que vai fazer a diferença nessa terra. É que vai fazer diferença neste local. É que vai dobrar o joelho e vai orar: Senhor, assim como Ana disse diante do sacerdote, dá-me filhos. E eu tenho orado, e essa tem sido a minha oração: dá-me filhos. De que maneira? De uma maneira ou de outra vai chegar. Quando eu tenho oportunidade de trabalhar, como eu tive essas últimas semanas, agora que eu fiz uma cirurgia, não dá eu tenho que ficar um mês ali, segundo a orientação do médico, não poder pegar peso nem nada, senão abre. Mas, naqueles dias ali, eu vi corações sedentos naquele lugar. E na hora do nosso intervalo, eu contava um testemunho e falava do amor de Jesus e do que a igreja precisa ser nesses dias. Então vamos ser assim, queridos. Deus conta conosco. E o nosso coração ardendo da vontade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, nós vamos conquistar essa cidade. Aqui tem muitas igrejas evangélicas, sei disso. Quando viemos para cá, quando saímos de Nova York, viemos para cá em 93, morávamos em Nova York de 87 até 93. Em 93 viemos para cá, havia pouquíssimas igrejas brasileiras neste local, entre Pompano Beach, Deerfield Beach, Coconut Creek, Boca Raton, poucas. Hoje já tem mais de 200. Mas o número de brasileiros aqui ainda não chegou a 1% que estão dentro das igrejas. E nós precisamos conquistar esse povo. Através da oração, através do jejum, como Cornélio fez, mas também recebendo a palavra de Deus. Então vamos ler, vamos procurar conhecer mais e crescermos mais diante do Senhor, e Deus vai nos abençoar tremendamente. Quando o diabo chegar falando no teu ouvido, você já é fim de carreira, não tem mais tempo para você, fale para ele o seguinte: o tempo que Deus determinou para a minha vida é muito mais útil do que a eternidade do local onde você vai passar. Nós vamos saquear as vidas do inferno e nós vamos povoar os céus, com testemunho verdadeiro, com vida transformada, com vida reta, sincera, cheia do caráter de Cristo e cheia da presença do Espírito Santo.